Eu queria começar te pedindo o seguinte: o que aconteceu? Conta a história diante da tua perspectiva. Olha, primeiro que não tem, eu acho que nem perspectiva subjetiva na história, é uma perspectiva objetiva. Primeiro eu digo, sem nenhum tipo de, entre aspas, falsa modéstia, que o meu caso não é o maior cancelamento da história, mas com certeza é o mais patético e o mais ridículo. Eu fui cancelado, defenestrado e demitido porque dei um tchau. Enfim, literalmente, num programa Opinião que eu faço na Jovem Pan, um dos programas que eu faço, eu fiz um debate de quase meia hora sobre o caso específico do Monark, que ele tinha defendido a possibilidade de uma agremiação política, de um partido político nazista. Eu fui contra. Eu acho que o limite da responsabilidade, o limite da liberdade é o senso de responsabilidade de você não estabelecer nenhum tipo de agremiação ou grupo ou sistema político ou partido que insira dentro do seu bojo a ideia de um genocídio, de um massacre de um povo ou de diversos povos, quer sejam negros, ciganos, judeus, e historicamente eles perseguiram e mataram esses povos, né, os nazistas. E aí eu fiz um massacre. E só para deixar claro, dentro do princípio humanista do nazismo. Ao final desse debate, eu faço um tchau meio caricato, que eu costumo fazer ao final dos programas, ao final das minhas entrevistas. Fiz uma entrevista hoje, no final eu fiz esse gesto assim, todo mundo caiu na gargalhada. Final de semana. E aí esse gesto foi interpretado como uma saudação nazista. Aí aconteceu o sistema de cancelamento como a gente está. Eles printaram, esqueceram completamente o princípio do debate que eu tinha tido, que eu tinha feito um ataque frontal a qualquer tipo de princípio nazista, printaram só essa cena. Eventualmente, essa cena foi caracterizada como uma manifestação nazista de um jornalista da Jovem Pan, um jornalista de extrema-direita, já tem essa alcunha, né? A emissora, e eu ainda mais. Eventualmente, fui cancelado, fui demitido, e, infelizmente, a Jovem Pan caiu na esparrela. Jovem Pan, eu queria reiterar aqui, eu não ataco, não faço uma crítica veemente à Jovem Pan, que foi onde o lugar que me deu a projeção e a visibilidade que eu tenho. Nem faço a Jovem Pan, nem faço ao Tutinha. Tutinha tem um jeito peculiar de ser, mas foi ele que me abriu as portas para a visibilidade que eu, eventualmente, tenho hoje. Mas a Jovem Pan cedeu a um discurso e uma cultura de lacração que está dentro do próprio sistema de marketing. O Tutinha me falou de maneira clara, olha, 3 patrocinadores saíram, que ameaçaram sair do grupo. Então, por causa do dinheiro, e a gente sabe que uma empresa sobrevive de dinheiro, e aí é outro debate, o que esse sistema de marketing faz para, além de querer vender um produto, eles querem doutrinar e educar as pessoas do seu país. Por causa dessa pressão, eu fui eventualmente demitido. Eu quero entrar em detalhes, Adriles, mas eu quero mostrar antes como você realmente faz esse teu tchauzinho outras vezes. Tem um vídeo que eu queria botar aqui no ar. Me dá só um segundo. Tchau, Bolsolovers. Tchau, Lulex. PTZ. Tchau, Bolsolovers. Pelo amor de Deus. Esse aí foi muito Segue-Raio, hein? Aqui no Brasil como uma coisa absolutamente liberada. E Adriles, muito obrigado pela sua audiência. Vem aí o 3 em 1. Até sempre, tchau. E tem outros, né, Adriles? Tem outros que não entraram nesse corte. A minha pergunta, então, para você é: desde quando você é nazista? Ué, provavelmente desde quando eu me despeço assim. Enfim. Exato. Talvez eu e quantas pessoas são nazistas? Eu tenho um amigo que ficou catando na internet imagens, e uma imagem do Ayrton Senna, assim, uma imagem da Xuxa, assim, falou, os nazistas estão se proliferando pelo Brasil. Você sabe que o senador Ayrton Senna Contarato, ele está criando um projeto de lei baseado no meu, entre aspas, crime, de fazer uma coisa de criminalizar qualquer tipo de gesticulação, qualquer tipo de gesto que insira na possibilidade de uma manifestação nazi-fascista. Aí eu estava até brincando hoje. Qualquer pessoa que acenar para um táxi hoje pode ser considerada um nazista. Ou então qualquer aluno que respondeu uma chamada de professor com a mão. Ou seja, é um senso uma forma. Tem aquele emoji, tem um emoji no... tem um emoji do WhatsApp. Do WhatsApp. Se for loiro, então, meu filho. Enfim. Exato. Exato. A gente está entrando numa... Diga. Não, eu quero
mergulhar um pouco mais na história. O som tá meio baixo, Paulo. Não tem jeito de você se aproximar do microfone? Eu acho que o som pro pessoal tá bom. Pessoal, eu acho que aí no chat. Meu, de alguma forma, o meu celular... Eu tô no celular, tá. Então, vou tentar... Ficou melhor para você, não? Ficou um pouco melhor. Então, vamos lá. E nós estamos todos te ouvindo muito bem, tá? Tá todo mundo te ouvindo bem. Mas a pergunta que eu quero fazer, e quando eu me referi à perspectiva, eu quis dizer o seguinte: do seu ponto de vista, você recebeu a notícia do Monark, chamaram você. Você estava no estúdio, não estava no estúdio? Como assim que você estava no estúdio? Você estava em pessoa no estúdio, você não estava participando remotamente? Estava em pessoa. O programa é gravado ao vivo no estúdio. Foi gravado ao vivo? Não, foi gravado? O programa é sempre feito ao vivo. Então o programa é feito ao vivo. Então você estava lá no programa ao vivo, você fez a participação do estúdio. O Diogo estava também no estúdio, não? O Diogo Schelp estava ao meu lado. Eu, o Diogo Schelp e o William Travasso. Beleza, você estava lá com o Diogo Schelp e o William Travasso, todos pessoalmente no estúdio. Estavam comentando o assunto do momento do Monark, que todo mundo estava comentando, a demissão dele do Flow. E aí você participou de um debate acalorado com o Diogo Schelp, como é normal, como faz parte da nossa profissão. Eu participei tantas vezes, e é normal. E o debate começou a ficar muito tenso, e aí o apresentador, num dado momento, te deu ali um corte, não foi isso? Ele te deu um corte. Foi um dos mais brandos. Acho que a gente até concordou em diversos momentos, eu e o Diogo Schelp. A gente só teve uma discordância fundamental quando eu cheguei a comparar, em nível de sistemas ideológicos que deveriam ser proibidos, o comunismo ao nazismo. Foi. Aí houve uma cisão. E foi ao final do debate, mais para a segunda metade, que eu entrei nessa seara. Porque eu acho que o comunismo é talvez mais perverso que o nazismo, porque o nazismo se declara o que é. É um sistema opressor, é um sistema que quer matar uma população, que incide na superioridade de uma raça por outra. O comunismo se vende como uma utopia. Por isso, talvez, que ele não caiba nenhum tipo de preocupação, de proibição em cima dele. Se vende como um paraíso na Terra. Mas, se você pega na estrutura ideológica do marxismo, leninismo, do comunismo, em que você suprime todas as liberdades individuais do indivíduo, subordina ao Estado. É claro que quando você anula a possibilidade de livre expressão para além do partido único comunista que existe no princípio comunista, você vai suprimir todas as liberdades individuais. A partir do momento que você contesta esse Estado opressor, você se torna o inimigo do Estado e, com isso, você pode vir a ser eliminado, suprimido, cancelado, como existe o cancelamento. Ou seja, ele é muito mais terrível porque ele vende uma utopia e essa utopia, há 100 anos, matou, inclusive, 10 vezes mais do que o próprio nazismo. O comunismo matou cerca de 100 milhões de pessoas na Europa, pela Ásia, enfim. Nesse ponto de vista, eu acho que deveria ser suprimido e também proibido, assim como o nazismo. Foi nesse ponto do debate que a gente teve uma discussão mais acalorada. E foi nesse momento que o apresentador encerrou ali. Ele meio abruptamente. Eu estava assistindo ao vivo, eu não sei se você lembra, quando você terminou o debate, eu te mandei uma mensagem falando: pô, tu atropelou o Schelp, até brincadeira botar vocês para discutirem e tudo mais. Logo depois, foi imediatamente depois. Mas aí você deu o seu tchauzinho. A pergunta para você, eu tenho que fazer a pergunta que todo mundo quer fazer. Você fez isso num gesto de brincadeira? Faz parte desse teu jeito histriônico? Foi uma brincadeirinha? Foi uma ironia? Você sabia que poderia ser feita a referência? Ou foi uma coisa acidental, o teu tchau de Veja bem, o Opinião é um programa, pelo menos quando eu estou no Opinião, quando eu não estou, parece que muda um pouco a dinâmica, que mistura um certo humor. Eu tenho uma postura meio histriônica, meio caricata, até o Tutinha de vez em quando reclama, se leva mais a sério, meu. Não tem problema com isso. Eu gosto de ter uma pessoa mais bem-humorada, mais leve, mais histriônica, mais caricata, porque eu acho que a vida é meio sem sentido e através do humor a gente expõe essa falta de sentido, mesmo falando uma discussão séria. É uma das razões do teu sucesso. Desse jeito, uma coisa meio... E assim, como o debate estava tenso, ao final, quando chegou esse ponto de limite entre o comunismo e o nazismo, eu também estava meio rígido e fiz um tchau mais incisivo, mais forte. E aí a postura corporal que printaram, eu todo reto assim, de uma maneira caricata, soou como uma manifestação racista. Mas é patético, eu já fiz esse gesto várias vezes, faço esse gesto várias vezes do ponto de vista pessoal, do ponto de vista profissional. E assim, você estabelecer que aquilo é um gesto de uma saudação nazista dentro de um programa que tem uma dinâmica mais bem-humorada, ainda que mais séria, e que você pode brincar com certas coisas, com certos gestuais, como eu faço,
é completamente, absolutamente surreal, né? Enfim. Mas voltando a perguntar, você efetivamente sabia que poderia aquilo ser interpretado como um gesto semelhante Paulo, a uma a questão que saudação? você coloca é a seguinte: a gente estava falando sobre nazismo. Uhum. O próprio William, quando viu esse gesto meu de uma maneira caricata, interpretou. Você fez uma ironia? Ele perguntou: você fez uma ironia com a saudação nazista? Tanto é que ele fala: surreal isso. Eu achei que o surreal estava se referindo à minha comparação do comunismo com o nazismo, porque eu já fui contestado e interpelado várias vezes por essa comparação. Mas não, ele falou aos risos, inclusive. Você sabe que você vai ser cancelado, né? Eu brinquei, falei: tomara que ninguém interprete dessa maneira caricata. Não só interpretaram, como interpretaram de maneira veementemente verdadeira que aquilo tinha sido um gesto nazista. Não! De maneira alguma, eu jamais, em nenhum tempo, eu poderia fazer uma brincadeira tão estúpida, tão ridícula, tão patética, quanto fazer um gesto de saudação nazista dentro do contexto de um debate sobre o nazismo, dentro de um contexto em que eu estava atacando violentamente qualquer tipo de princípio ideológico ou qualquer tipo de manifestação política, de agremiação política, inclusive, em relação ao nazismo. Eu jamais faria uma brincadeira nesse contexto. Eu simplesmente dei um tchau. Teve um silêncio, conselheiro, falei um tchau, até sempre. Falei só isso. Ou seja, seria patético da minha parte fazer uma brincadeira de uma saudação nazista que foi, infelizmente, vista como tal por causa, acho, do contexto. Eu dei um azar danado. Agora, o que ultrapassa não foi azar, o azar, não. Você não deu azar, não. Essa iconografia que ficou parecendo um gesto, sobretudo quando é printada, minha cara meio espantada, é a burrice e a má-fé das pessoas. Existe a burrice das pessoas acharem que aquilo é um gestual nazista, e existe a má-fé de grupos lacradores, de uma esquerda progressista, de partidos políticos, de influenciadores, que, em se percebendo a oportunidade que se via ali de cancelar, de massacrar alguém ligado à Jovem Pan, que é considerada, eu acho que falsamente, inclusive, uma emissora de direita, e ligar a minha figura, que é ligada a um público mais conservador, mais liberal, ao nazismo, isso tudo num ano eleitoral, isso tudo num dia específico em que pessoas estavam canceladas por estabelecer um tipo de debate sobre nazismo, então juntou todas essas coisas, todas essas esferas, essas confusões, e aí juntou o oportunismo dessas pessoas e com a burrice de outras, e eventualmente eu cheguei a ser cancelado até o ponto em que fui definitivamente desligado da Jovem Pan. Tá bom. E eu quero falar, inclusive, sobre isso, se a Jovem Pan é de direita ou não. Mas aí aconteceu isso, o Travassos foi lá, brincou com você. Ficou um clima ali pesado no momento ali? No estúdio? Não ficou? Não, a gente falou isso aos risos. Aos risos. Eu levantei a mão, eu fiz o meu tchau, o Travassos interpretou dessa forma e falou assim: isso foi uma brincadeira com saudação nazista que você fez? Você é louco? Falou brincando. Eu respondi da mesma forma, em tom de galhofa. Falei: jamais, você acha que eu vou fazer uma brincadeira tão estúpida, ainda mais num dia, num contexto e numa discussão dessa? Eu dei um tchau. Como dei tchau várias outras vezes dessa forma. Faça assim. Enfim, é uma coisa, sei lá, um cacuete meu. Simples assim. Não havia a menor possibilidade de uma discussão séria sobre um gesto nazista dentro de um contexto de uma discussão nazista em que eu estava atacando o nazismo. Ou seja, brincadeira tem limite. Eu acho que até que a liberdade de expressão pressupunha uma besteira do tipo de alguém fazer um gesto nazista num contexto de uma brincadeira. É mau gosto. Não acho nem que caberia cadeia, mas não foi o meu caso. Eu jamais faria uma brincadeira naquele contexto em que eu estava falando a sério, ao final do programa, fazer um gesto nazista. Eu fiz um tchau, como eu fiz vários outros tchauz. Aí fica uma coisa meio constrangedora, Paulo. Eu tenho que explicar, as pessoas têm que complexificar um tchau. Entendeu? Um tchau. Uma pessoa faz assim, pode significar um tchau. Uma pessoa faz assim, sei lá, assim, pode significar um gesto nazista. Mas uma pessoa que eventualmente faz um tchau, dizendo meia hora antes, durante uma discussão acalorada de 30 minutos, sobre a condenação de qualquer tipo de princípio de propagação de um ideário nazista, você acha que ele vai fazer a sério, ainda por cima, um gestual nazista? Jamais. É patético. Ter que explicar o óbvio para as pessoas. Agora, infelizmente, eu tenho que explicar o óbvio para a minha empresa, que eu tanto tive orgulho de participar, assim como você, a empresa que eu considero e eu reputo a mais plural, a mais democrática, a mais libertária, que comporta pessoas de centro, de direita, de esquerda, de todos os espectros e ideários políticos. Ceder um discurso de lacração,
de imposição opressiva de marketing me deixou muito triste. Mais triste ainda fiquei com a nota de repúdio, que não cita o meu nome, mas que diz, eu fui obrigado a ver o Paulo Matias lendo uma nota que eles eu quero chegar na nota. Qualquer tipo de gestual ligado a discurso de ódio. Ou seja, aquilo era para mim. Eu quero chegar na nota. Isso me deixou profundamente triste, embora eu não condene e perceba que a Jovem Pan cedeu a uma opressão de dinheiro. E, assim, não é uma coisa de abutre. A Jovem Pan vive, como toda outra empresa de comunicação, de dinheiro. E a gente pode discutir essa lacração ideológica imposta de cima para baixo, inclusive do mercado publicitário. É uma coisa horrorosa que a gente vive hoje. Mas eu quero discutir essa questão da nota mais especificamente. Mas aí ficou um clima ali normal no estúdio. E quando é que você percebeu que... Quando é que começou a primeira... Tutinha te ligou? Quem que te ligou? Não. O Candil eu sei que está de licença médica. 1h eu vi uma mensagem de WhatsApp de uma integrante da cúpula, da alta cúpula, que eu gosto muito dela, inclusive, da Jovem Pan, dizendo: o que você fez? É loucura, você está sendo massacrado nas redes. Eu vi aquilo, a primeira reação foi começar a rir. Falei, gente, eu dei um tchau. Achei que aquilo fosse uma piada. Mas você deu um tchau parecendo uma saudação nazista. Ela falou, eu dou um tchau sempre assim. De várias vezes, você vê no Mole, você vê na Opinião, eu dou tchau assim. Enfim, é um cacuete meu. Aí as pessoas interpretaram, eu achei que não ia dar nada. Na manhã seguinte, eu acordei, tinha infestado no Twitter de mensagens falando que eu tinha feito uma manifestação nazista. Essa moça da direção me liga, fala, olha, devia falar com o Tutinha. Eu falo com o Tutinha. Você ligou pro Tutinha? Você ligou pro Tutinha? Falei pro Tutinha, o que está acontecendo? Tutinha, daquela maneira delicada que ele tem, você fez uma estupidez, uma imbecilidade. Falei, olha, o que eu dei tchau? Falei, pois é, cara, mas as marcas estão me assediando, estão me pressionando, eu não vou te demitir. Vou te deixar suspenso. Eu fiquei puto nesse momento. Falei, você vai me suspender pelo quê? Não, você fica quieto, você baixa a bola. Eu vou ficar quieto e vou baixar a bola por ter dado um tchau. Aí eu vou anuir com a culpa de ser de um gesto nazista atribuído a mim? Eu não vou ficar quieto, Tinha. Sinto muito. Você baixa a bola, fica uma semana de férias, depois a gente vê o que acontece. Beleza. Só que aí, 30 minutos depois que eu encerrei a ligação, me liga alguém do RH dizendo que eu estava demitido. Quem te ligou? Tudo bem, fui demitido. Assim, quem te ligou? Aí o cara falou, parece que a pressão foi muito grande, sei lá, da comunidade, parte da comunidade judaica, ou de pessoas que investiam na Jovem Pan, e eu acabei sendo demitido. E quem tomou essa decisão? Você sabe quem foi que tomou a decisão? Não posso dizer. Não, quem toma... Porque o Candil tá de férias. Em última instância é o Tutinha, você sabe disso, né? A Jovem Pan é um feudo, todo mundo apita, mas quem manda de fato é o Tutinha. Enfim, é isso. O Candil tá de férias, né? Não dá nem para culpá-lo, tá de licença médica. O Candil médica, tá de férias e não aparece lá desde antes do Natal. O Candil tá de férias, depois teve sequela da Covid, tá de licença de saúde, e assim, a Jovem Pan tá com uma subdireção lá, mas quem manda é o Tutinha. O Tutinha é o diretor, é o autor, é o imperador, enfim. Você acha, então, que no final das contas o que aconteceu foi que o Tutinha cedeu à pressão de patrocínio? Porque a comunidade judaica, não tem negócio de comunidade judaica. A comunidade judaica não tá nem aí para tem pessoas, né? Eu recebi várias manifestações de apoio da comunidade judaica. Exatamente. Que eu extraí. Não, foi a grana, foi efeito da grana. Mais uma vez, não estou condenando a Jovem Pan nem o Tutinha. Eu condeno a forma que foi feita, que foi assodada. Sabe por quê, Paulo? Eu agora estou recebendo gigantesco apoio. O dobro, o triplo da tentativa de massacre e cancelamento que eu sofri, eu estou recebendo em apoio. Você, o Augusto Nunes, o Lacombe, que escreveu uma coluna maravilhosa hoje. Ganhei mais de 100 mil seguidores nas redes sociais. Ou seja, pessoas dentro, fora da Jovem Pan, da mídia. Muita gente está me endossando, da comunidade judaica, porque percebeu o absurdo, o patético e o ridículo da coisa. Eu acho que o que a Jovem Pan poderia ter feito é me dado um tempo para me explicar, um dia que fosse. 2 horas depois eu recebo um vídeo editado, que você mostrou aí, inclusive, de várias vezes que eu faço essa saudação normal. Saudação, esse tchau normal. Era muito simples de desmitificar essa história, é muito simples de desembaralhar essa história. Só que esse assodamento, esse medo de perder patrocínio, fez com que eu fosse demitido. Daí, eu até entendo, entendeu? Eu vou partir para outra. Mas eu recebendo esse apoio hoje, não nego o fato de que, se eu não tivesse recebido esse apoio hoje, o que seria de mim? Você percebe? Um sujeito proscrito, um sujeito que foi demitido pela própria empresa em que ele trabalhou, a própria empresa que ele trabalhou faz uma nota de repúdio a essa pessoa
Ou seja, endossando essa acusação, entre aspas, de nazista, eu não ia arrumar emprego nunca mais, eu não ia arrumar trabalho nunca mais, eu ia ser apedrejado na rua se eu não tivesse esse apoio, se não tivesse esse esclarecimento. Esse é que é o mal da cultura do cancelamento. Ele some com a pessoa, destrói o caráter da pessoa, acaba com o rendimento, com o sustento da pessoa, e a pessoa some da vida. Se bobear, é que assumir mesmo, senão ela apanha na rua. Se eu não tivesse esse legítimo esclarecimento, se eu não tivesse o apoio das redes sociais, das pessoas que me seguem, das pessoas que me leem, das pessoas que me escutam, eu estava ferrado lá como. Então, a gente tem que ter um senso de responsabilidade para além da dependência do dinheiro ou de marcas. Isso é uma questão que vai além da sobrevivência de uma empresa ou de qualquer outra coisa. É uma questão que está no cerne do caráter de alguém. Você não pode destruir uma pessoa em nome de simples lucro ou coisa do tipo. E é o que, eventualmente, poderia ter acontecido comigo. E, graças a Deus, não aconteceu pelo apoio que eu tive, que eu tenho das redes sociais, de pessoas, de jornalistas, de grandes jornalistas, como você, inclusive. Obrigado. Na verdade, o grande apoio é o do público. Nós temos, nesse momento aqui, 11.500 pessoas no YouTube, mais o Twitter e mais 1.200 no Getter. Ou seja, temos aqui, sei lá, alguma coisa como 13 mil pessoas e crescendo, crescendo, crescendo. Você que está assistindo o vídeo, dá o joinha para que ele apareça para mais e mais pessoas, para mesmo que elas não estejam assistindo agora, elas assistam depois, encaminhe esse vídeo nos seus grupos, para os seus familiares, porque é assim, esse é o lugar onde o Adrilles está tendo a oportunidade de explicar de forma direta, falando para você o que aconteceu, sem o filtro da imprensa. Porque uma coisa que eu queria chamar a atenção, Adrilles, foi a cobertura da imprensa, o perfil que fizeram de você. Então, se você me der a licença, eu vou abrir aqui só alguns que eu peguei aqui, só alguns. Eu vi aqui, ó, demitido por gesto ligado ao nazismo, Adrilles é ex-BBB, isso aí começaram a partir para ofensa pessoal. Ah, não, a Folha me chama de ex-BBB ex-BBB e funcionário da Jovem Pan. Eu não sei o que é pior, meu Deus. Eu não sei o que Eu não sou comentário, eu sou funcionário. Funcionário. Tá bom. Minimizou o racismo e discutiu ao vivo com vários entrevistados. Isso aqui, deixa eu é porque não tem autor essa porcaria? Não tem autor, é o Extra que faz. Isso aqui, o sujeito que grupo do Globo, né? Mas o sujeito que escreveu isso, deixa eu dizer para você que escreveu isso, você é um vagabundo, você é um difamador. Você não é jornalista porra nenhuma. Isso aqui é a morte do jornalismo. Isso aqui é você que eu vou destruir. É exatamente você que ao final dessa guerra vai estar desempregado e fudido. É o cancelamento. É isso aí. É você que eu quero cancelar. Eu quero cancelar, sabe como? Quero que ninguém mais leia essa bosta desse Extra. Eu não quero que ninguém mais leia a bosta do Globo. Porque isso não é jornalismo, isso é uma peça de difamação. Olha o que o cara escreve. Ele diz que o ex-BBB, você, minimizou racismo e discutiu ao vivo com vários entrevistados. Porra, é a sua profissão. Minha profissão é discutir ao vivo com os entrevistados. Exato. Querido, caro imbecil, nós somos pagos para discutir ao vivo. Essa é a nossa... Sabe por quê? Porque o público se interessa pela discussão ao vivo. E o Adrilles discutir ao vivo com um monte de gente, é um cara, eu posso atestar, extremamente querido dentro da Jovem Pan. Um cara extremamente querido. É uma pessoa querida por todos. Até o Joel. Você conseguiu conviver quanto tempo com o Joel? Mensagem de apoio, você acredita? Muito bom. Acredito, claro que acredito. Por isso que as pessoas dizem, como é que você convive com o Joel? Eu falo, porque o Joel é um ser humano. Ele não é, então, mas você conseguiu conviver sem brigar com o Joel? Não sei quanto tempo. Eu cobri as tuas férias no Morning, era um sacrifício, apesar de eu gostar. E no entanto, as pessoas acham que a discussão, você é pago para discutir, esse é o seu trabalho. A discussão eles confundem com briga, porque é o falso consenso que eles querem. O consenso se dá quando todo mundo pensa igual. O consenso se dá na Globo News, em que todas as pessoas pensam diametralmente a mesma coisa. Aí você não tem discussão, você tem um falso diálogo e um verdadeiro consenso, enfim. Aí os caras, esse vagabundo aqui, ele escreve um negócio dizendo o seguinte, que você já minimizou o racismo, dizendo que não pode, que não houve estupro por parte de brancos contra mulheres negras. Essa é a maior deturpação da história. Elas namoravam brancos. Isso é a maior deturpação da história. Isso eu lembro, é uma discussão com a consuleza que teve lá, que me chamou de racista. Ela te chamou de racista. Eu simplesmente falei o seguinte, olha só como é que eles deturpam as coisas.
Eu disse e digo que o Brasil é o país menos racista do mundo. Embora haja racismo aqui, embora haja homicídio aqui, embora haja estupro, agressão de mulheres, você não pode dizer que o Brasil é um país estuprador, que o Brasil é um país homicida ou que o Brasil é um país racista. Racista, que é o menos do mundo, é uma razão muito simples. O país mais miscigenado do mundo, por conseguinte, por óbvio, é o país que tem menos racismo no mundo. Isso não quer dizer que eu minimize a escravidão, que eu minimize o fato de que negros foram jogados na marginalidade depois da abolição da escravidão. Não quer dizer que eu minimize o fato de que exista racismo pontual, circunstancial, de pessoas que denigrem, que humilham, que massacram pessoas negras, mas isso não dá para dizer que o Brasil é essencialmente um país racista. Quando eu dizia isso, eu lembro que essa consuleza contestou dizendo: a miscigenação começou com o estupro das mulheres negras em senzalas. Aí o que eu falei? Olha, eu concordo com você, mas não dá para dizer que 200 anos quase depois da abolição da escravidão, as mulheres tenham continuado a ser estupradas. Elas, entre aspas, transavam, as pessoas transavam, brancos, negros, cafusos, índios, porque elas queriam. Então a miscigenação é prova de uma união popular. Agora, daí a dizer que eu disse que as escravas nunca eram estupradas, é uma deturpação tão infame, tão asquerosa, tão caluniosa, que chega a dar náusea. Então é isso. E aí, esse tipo de declaração de perfil asqueroso que fazem de mim, difamatório, vem no bojo de quê, meu caro Paulo? Vem do bojo de, ao acusar o Adriles de nazista, vamos pegar uma maneira de estabelecer um perfil racista. Exatamente matéria, isso. Não sei se é nessa matéria, tem no Globo, inclusive. É no Globo, acho que essa é uma cópia do Globo, essa matéria, que diz o seguinte: Adriles brigou com um negro dentro do BBB. Sim, briguei, porque ele estava sendo irritante com todo mundo, estava enfiando o dedo na cara de todo mundo. Mas o sujeito é negro... meio de bandidinho. Falei exatamente isso. Agora, aí eles subentendem que eu, de alguma forma, humilho, agrido, ostracizo a população negra. Aí falam que eu minimizo o racista. Para quê? O racismo para quê? Para aliar, para coadunar a um perfil racista que eles querem que eu seja. Nada dizem nessa matéria e nada disseram praticamente na maioria das matérias da grande mídia que eu vi, do fato de que em 30 minutos de discussão com o Diogo Schelp, eu faço uma condenação veemente, total, absoluta e restrita a qualquer tipo de manifestação racista, ou nazista, no caso. Então, assim, eles pegam uma parte da minha história, deturpam, subvertem, invertem completamente para que isso seja aliado ao perfil nazista que eles querem exatamente pintar a meu respeito. Mas é uma mentira tão absurda, tão óbvia. Se houvesse só a grande mídia hoje em dia, Paulo, se não houvesse as redes sociais, se não houvesse a possibilidade dos livres cidadãos fazerem um tipo de pluralidade, democracia, as redes sociais abriram espaço para o povo exatamente comentar aquilo que eles mesmos pensam, para além da verdade hegemônica imposta de cima para baixo da grande mídia, eu estava ferrado. Eu estava sendo visto como racista, nazista, fascista, um sujeito abominável. Você percebe? E é por essa pluralidade, por jornalistas alternativos como você, como eu, como outras pessoas, que a verdade não é propriedade de uma grande mídia mais. Daí eu concordo com você. O jornalismo profissional, que se diz jornalista de grande mídia, morreu. E outra, por que grande mídia? Você pega a Globo, tudo bem, tem 20 pontos. Tinha 90, hoje tem 20 de média, 20, 15 pontos de média. São 15, 20 milhões de pessoas. Agora, essa grande mídia, o Estadão, por exemplo, o Globo, por exemplo, tem uma tiragem de quê? Esse jornal é 50 mil, é 100 mil pessoas. É uma falsa grande mídia. A grande mídia hoje é uma pequena mídia que distorce informações, subverte informações, cancela pessoas, deturpa pessoas em nome de um tipo de pseudo-progressismo, você pode chamar de comunista, você pode chamar de esquerda, em nome da tentativa de estabelecer uma verdade única, um único princípio de enxergar a realidade, e quem não está dentro desse princípio de enxergar a realidade é visto como fascista, racista, nazista, não importa a verdade. Esse tipo de pessoa tem que ser massacrada. Isso, no ano eleitoral, é exacerbado a milésima potência. E eu fui uma vítima mais patética da história do cancelamento, por causa de um tchau. E aí eles recuperam minha história, deturpam, subvertem totalmente e me transformam num racista nazista. Essa é a intenção dessa matéria. E de não, ela vai muito além. Ela vai muito além. Ela continua dizendo que você defendeu o Ustra quando debateu com o Boulos. Não defendi. Aí depois diz que você minimiza a rachadinha do Bolsonaro, que já foi chamado entre colegas de rádio de bajulador do presidente. Claro que eles têm que ligar o presidente junto. Depois diz que, que depois que você saiu do BBB, você era um stalker da
da tal da Tamires. Eu não acompanhei esse BBB. A Adriles, Tamires é minha amiga. Pergunta pra ela se eu sou stalker. É muito Exato. simples, assim. Até tarado me achar. Olha só, Paulo, isso é muito engraçado, começar por esse último. Você sabe, quando eu entrei no BBB, e veio essa história, a Adriles é meio stalker e tal. Aí viram o meu jeito meio esquisito, acharam que eu era gay. Aí, a partir do momento que acharam que eu era gay, começaram a me adorar. Eventualmente, se a gente corteja mulheres, a gente Exato. é visto como, em princípio, abusivo, tarado. Se você não tiver a cara do Gianecchini, então, você é visto como um abusador, estuprador em potencial, um homem que dissemina a cultura do estupro. A partir do momento que eu não fiquei com ninguém na casa, aí eu fui visto como, ele tem a voz fina, ele é esquisito, ele é criado por vó. Aí a minha popularidade alcançou limites infindáveis. Você viu tanto que a esquerda identitária... É um azar que você gostar de mulher, pô. É um azar que você deu azar de gostar de mulher. É um azar. Não, gostar de mulher hoje é um perigo. Se você olhar para a mulher com um olhar lúbrico, você é um estuprador em potencial. Exato. Mas é isso, Paulinho. Eu acho não, que mas tem mais. cancelar as pessoas deturpando toda a história. Então tem essa coisa, né, de time. A gente tem que tirar o Bolsonaro, a gente tem que restabelecer a democracia representativa de uma verdade única. Isso é quase um pseudo-comunismo, quer dizer, quase um verdadeiro comunismo. Eles querem subliminarmente extinguir, acabar com vozes dissonantes dentro desse princípio utópico. O que vem de comunismo, né? É o princípio de um partido único que comanda todas as consciências, comanda todas as mentes, não existe uma individualidade que saia dessa estrutura ideológica e, eventualmente, eles acham que qualquer pessoa que saia dessa estrutura ideológica seja um nazista, um fascista, um racista, qualquer coisa do tipo. É por aí. Você tem essa outra reportagem aqui da Folha de São Paulo. Quem é Adriles Jorge, ex-BBB demitido da Jovem Pan após gesto associado ao nazismo? Aí fizeram um print de você fazendo a saudação nazista e diz que você negou, claro. Mas a matéria também é na mesma linhagem, tá? Não é muita diferença, não. Tá? Falando da mesma coisa da Tamires, falando do seu marxismo cultural, fala da sua amizade com o Pedro Bial. Tá? Essa é um pouco menos canalha do que a última. Mas antes da demissão, ele já tinha feito uma saudação nazista. Tá dizendo assim que você. Antes da demissão, pelas redes sociais, agradeço pela oportunidade, blá, blá, blá. Antes da demissão, ele já tinha negado ter feito uma saudação nazista. A insanidade dos canceladores ultrapassou o limite da loucura, depois de um discurso babá. Foi o seu vídeo. Então você, antes da demissão, já tinha negado ter feito uma saudação nazista. E aí conta que o Pedro Bial aqui rompeu com você porque você tinha virado bolsominion, defensor de genocídio. O Bial não rompeu com ninguém. O Bial é um lorde britânico. Eu adoro ele, sou grato a ele. Ele foi extremamente gentil, generoso comigo. A gente foi realmente grandes amigos. Eu ainda sou, não sei dele. Adoro ele. Mas o Pedro Bial entrou nessa onda da Globo, cara. E assim, uma vez não é que ele rompeu, ele se afastou. Nem sequer me bloqueou. Ele visualiza todas as minhas mensagens. Quando eu mando um poeminha para ele, bonitinho, ele visualiza, mas não responde. Mas a partir do momento que ele achou que eu era um sujeito defensor do governo, coisa que eu não sou, já fiz críticas acerbas, várias críticas acerbas ao Bolsonaro, não acho que ele seja assassino e genocida. E aí entra a minha discussão civilizada com o Bial. Uma vez eu mostrei um artigo, lembro direitinho, foi a última vez que eu conversei com ele, do Hélio Schwartzman, que pedia a morte do Bial. Do Bolsonaro. Do Bolsonaro. O Bial falou alguma coisa do tipo, eu acho é pouco. Você enlouqueceu, Pedro? Quem é assassino é o seu presidente. Você virou, infelizmente, um feroz defensor desse assassinato. Foi no auge da pandemia, aquela loucura de isolamento social, coisa que foi comprovadamente inútil isso pela, entre aspas, vou fazer um vídeo, ciência, pelo discurso. Vou fazer um vídeo só sobre isso. Ele achou que eu estava defendendo um genocida. Mas não, a gente não brigou. Enfim, eu falei, Pedro, deixa de ser infantil, não reproduz esse discurso. A gente se afastou. Nunca briguei especificamente com o Pedro Bial. Mas a partir do momento que ele cria uma couraça ideológica e não quer se comunicar com uma pessoa que ele acha que, enfim, endossa um genocídio ou endossa um presidente fascista, eu não posso furar essa bolha que ele mesmo colocou em volta de si. Então, eu adoro ele, acho uma pessoa gentil, acho uma pessoa equivocada em determinados assuntos, como política, por exemplo. Como todo mundo tem determinados equívocos. Eu não extinguiria uma amizade por causa desse princípio de discordância política, social, ideológica, poética, literária. Ele, infelizmente, se afastou. Não foi uma opção dele. Ele brigou comigo. Eu não brigo com ninguém, Paulinho.
Eu amo todo mundo, inclusive quem me odeia, quem me crucifica. Eu sou igual um Cristo moderno. Não brigo com ninguém. Tenho discordâncias, fico meio irritado às vezes, mas enfim. Não brigo com absolutamente ninguém. Essa reportagem também fala que você defendeu o Alvim, Roberto Alvim, depois dele, quando ele fez aquele pronunciamento, esse sim, a la Goebbels lá. Eu não me lembro nem o que eu falei do Roberto Alvim, mas ele foi patético. Ele simplesmente fez um discurso ipsis literis parecidos com o do Goebbels. Eu devia ter defendido ele quando ele tentou fazer um concurso de artes, de quadrinhos. Parece que eu lembro que disse que o projeto era bom. De ópera, aí, inclusive, aí ele foi demitido, aí entrou a pandemia, aí tudo se perdeu. As pessoas, tá vendo? Olha só como é que deturpa. Eu lembrei o que eu defendi ele, de um projeto de concurso artístico, que ia de cinema, quadrinhos, a ópera, inclusive, uma série de coisas. Talvez tenha sido nesse ponto. Eles deturpam tudo, cara. Você falou do Ustra. Isso foi uma discussão que eu tive com o Boulos, que o Boulos virou até meme, que ele me manda tomar naquele lugar, tal. Que eu falei, olha, eu nunca vou fazer um elogio ao Ustra. Eu acho o Ustra uma personagem abominável da história. Assim como acho uma personagem abominável como Stalin, como Lenin, pessoas que você até hoje passa o pano. A nossa discussão foi mais ou menos desse nível. E aí eu falei que o Bolsonaro, em que pese opiniões que eu acho contestáveis dele, não era um ditador. Não tinha feito nenhum tipo de apologia, não tinha feito nenhum tipo de ação ditatorial, de tortura, de perseguição. Aliás, perseguição quem faz hoje é o STF, né? Qualquer voz conservadora. E aí ele ficou puto comigo, falou que eu estava passando pano para o Ustra. Eu falei, não, você tem seu torturador de estimação, eu não tenho. Aí ele deu o célebre, vai tomar no cu para mim, que muito me orgulha ser xingado pelo Guilherme Boulos. Aquilo foi lindo. Isto é Dinheiro diz que se fosse uma TV na Alemanha, Adrilles seria preso de jornalista. Ou seja, o objetivo dessa matéria é dizer que isso não é uma informação, isso é uma torcida, tá percebendo? Isso é uma torcida. E ela ouve... Quer que eu seja eliminado. A fonte é quem? É um jornalista alemão que está fazendo um levantamento sobre o crescimento do nazismo na América Latina, no Brasil. Tem um levantamento aqui de uma antropóloga que diz que 270% de aumento em células nazistas, etc. Eu pergunto para você que está assistindo esse negócio, pergunto a você, Adrilles, o nazismo é realmente um problema no Brasil? A gente tem um problema enorme de nazismo? Existe eu nunca conheci um nazista. Eu nunca conheci. Eu nunca tive como nazista. Eu não sei de ninguém que é nazista, que é neonazista, não sei de cédula nazista. É um discurso ficcional. Você percebe? Olha só. Você lembra da suástica falsa? Você lembra da suástica falsa? Você percebe que a gente está discutindo uma coisa completamente abstrata? O Monark, que eu acho que também não deveria ter sido cancelado, pode ter se expressado mal, pode ter tido uma ideia da qual eu discordo, de fazer um partido nazista em nome de uma liberdade absoluta, sem um princípio de responsabilização daquela liberdade, mas é um ponto válido. Ele está falando do limite da liberdade. Ele vai além do meu limite. Mas como é nos Estados Unidos. O cara é nazista, você percebe? Como é nos Estados Unidos. Você não tem nenhuma pessoa nazista na rua, você não tem nazista matando judeu, você não tem nazista matando negro, você não tem nazista querendo, como partido organizado, com um apoio popular sistematizado. Todo mundo do Brasil tem ojeriza, asco do nazismo. Aí os caras criam uma narrativa ficcional que o nazismo está crescendo no Brasil. Onde? Cadê os nazistas na rua? Cadê gente com a suástica na rua? Não. O que é nazista no Brasil? É o Monark, que tem uma opinião subjetiva, que eu não acho que é uma opinião criminosa, embora eu discorde dela. É o Adrilles, que faz um tchau de uma maneira meio caricata, que é associada a nazismo. Você percebe que isso é uma narrativa completamente alucinada, mas não tão alucinada, porque é uma narrativa precisa, objetiva, para calar vozes. E aí, quando alguém acha que é teoria da conspiração, tá aí. É o cara que faz que critica, que fala que o Adrilles é nazista porque levantou a mão, é o mesmo cara que fala que o Adrilles é um cara que nega o racismo, que falou porque falou que o Brasil é o país mais miscigenado do mundo. É o mesmo cara que falou que as mulheres, depois da escravidão, não foram estupradas, elas ficavam exatamente com as pessoas que elas quiseram, e daí brotou a miscigenação. Aí o cara minimiza a dor do racismo, e o racismo é uma prerrogativa nazista, ou seja, é uma narrativa construída, intelectualmente construída, para eliminar vozes, para defenestrar o caráter das pessoas, para defenestrar as pessoas dos seus respectivos empregos, para atacar o caráter das pessoas e eliminar qualquer tipo de liberdade de expressão,
que não que se contraponha a essa narrativa progressista, identitária, de uma esquerda identitária que seja, que vige hoje no país. É isso, é uma guerra cultural.